Hoje vamos falar a respeito de verdades sobre a vida cristã. Bênção! Muitas vezes, amados, nós estamos esperando uma vida cristã cheia de realizações. Uma vida cristã maravilhosa, extraordinária, no aspecto de recebermos tudo o que esse mundo pode oferecer. Até porque dizem por aí, e todos falam a mesma coisa, que somos filhos do rei e somos príncipes. Consequentemente, temos que usufruir do melhor que esta terra tem a oferecer. Este é um entendimento um tanto quanto generalizado, porém carece de um suporte bíblico, carece de um entendimento mais real, um entendimento que esteja alicerçado na palavra do Todo-Poderoso, e é a respeito dessas verdades que hoje vamos falar. Amém? Atos capítulo 4, versículo 12, vamos colocar de pé. Diz a palavra do Senhor: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Bênção! Senhor, fala conosco nessa noite. Traz a revelação da palavra, Pai, para que nós possamos sair deste lugar firmes e firmados na rocha. É meu clamor. Deus, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Os amados, podem assentar-se. Queridos, a palavra chama-nos a atenção para Cristo Jesus como Senhor, para Cristo Jesus como Salvador. A palavra diz de forma clara que não há salvação em nenhum outro. Sabemos isso. Glórias! Temos convicção dessa verdade. No entanto, mesmo tendo convicção dessa verdade, quando os problemas surgem, quando os problemas batem à porta do coração, à porta da vida, nós temos um problema sério, que é tentar renunciar a Jesus. E muitos renunciam. Muitos deixam este que é o único Salvador. Muitos deixam porque entendem, mesmo que de forma inconsciente, que não deveriam passar pelas dificuldades, que não deveriam passar pelos problemas, porém que deveriam usufruir de uma terra maravilhosa, meio que um jardim do Éden sem pecado. Esta é a visão de muitos e, infelizmente, é o que muitos têm pregado nesses últimos tempos. Mas é necessário entendermos que o nosso coração, o que ele tem de melhor, é Cristo Jesus. Eis a maior bênção, eis a maior bênção. O nosso coração deve descansar no Todo-Poderoso. Aqui dentro precisa ser um mar de rosas, um jardim florido. Precisa ser a habitação do Espírito Santo de Deus. É necessário que o nosso coração tenha um trono, e esse trono esteja ocupado pelo Senhor de nossas almas. Mesmo entendendo as dificuldades que são comuns, mesmo entendendo que os problemas surgem, porém, firmados na rocha, haja vista que Deus fez o mais importante, e o mais importante é dar-nos a possibilidade de sermos felizes, mesmo que a situação não seja tão plausível para a felicidade. Porque a nossa alegria, porque a nossa paz, ela vem do Todo-Poderoso. A nossa alegria, a nossa paz é o Eterno que nos dá. É preciso entendermos essa verdade e vivermos essa verdade com todas as nossas forças. Vale lembrar, irmãos, que a vida com Cristo, ela é marcada por emoções. Muitas emoções. Muitas emoções. São as emoções de estarmos na presença do Mestre, usufruirmos da presença do Espírito Santo. São as emoções advindas das dificuldades que surgem, que balança a nossa carne e gera emoções. A nossa vida como servos de Deus, com certeza, é emocionante, mas também é um desafio diário. Todo santo dia é um desafio que nos é colocado diante de nós. É um desafio diante de nós, e nós estamos aqui para vencermos desafios. Nós não podemos desanimar com as dificuldades,
desanimarmos com os problemas. Nós não podemos baixar a cabeça, haja vista que a nossa fé está alicerçada neste que é o Salvador, neste que muda a nossa sorte, neste que restaurou-nos por completo. A nossa vida está alicerçada em Deus, não nas circunstâncias que nos rodeiam. Não nas circunstâncias. Quando as circunstâncias não forem tão boas para você, lembre-se de Deus. Mas tudo está muito difícil. Lembre-se de Deus, porque Ele pode mudar a tua sorte e trazer paz ao teu coração. E nesse estudo, nesta palavra, eu quero trazer à tona algumas verdades que nem sempre queremos ouvi-las. São verdades que muitas vezes nos confrontam conosco. É um autoconfrontamento, porque nós queremos que tudo vá muito bem, mas o Senhor disse que não seria bem desta forma. Que teríamos as dificuldades, teríamos os problemas, teríamos as perseguições e vai por aí. E a nossa primeira afirmação, a nossa primeira verdade é: seremos perseguidos. Nós seremos perseguidos. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Ouça o que diz o apóstolo Paulo a Timóteo. Ora, todos quantos querem viver piedosamente, unidos em Cristo Jesus, serão perseguidos. Veja, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo, esse piedosamente entenda como unido com Cristo, serão perseguidos. Por que você é tão especial a ponto de não sofrer as perseguições? Porque você está separado a ponto das perseguições não te alcançar. Queridos, as perseguições, elas estão diante de nós, mas também do nosso lado esquerdo, do direito e na tua retaguarda. É preciso vigiarmos e estarmos dia após dia firmados na rocha, o nosso único Salvador. Quando nós lemos as cartas de Paulo, vemos que esse homem foi perseguido de uma forma intensa, poderosa. Mas não vemos um homem murmurando diante do Senhor, lamentando pelas perseguições, mas alguém cheio do Espírito Santo, firmado na rocha, convicto do seu chamado, convicto da sua salvação. E é isto que nós precisamos trazer para dentro do nosso coração. Essa convicção de Cristo Jesus, e não há salvação em nenhum outro. Trazer para dentro do nosso coração essa convicção e entender que as perseguições, elas hão de surgir. Mas qual a fonte das perseguições? Qual a fonte das perseguições? Queridos, as fontes são tantas que é até difícil enumerá-las. Porém, muitas vezes surgem no seio familiar. É o teu familiar, um cônjuge, um filho, os pais, enfim, um parente, que torna-se o teu perseguidor, que tenta trazer toda sorte de danos à tua vida. É comum vermos a perseguição também surgindo da sociedade. É servo de Deus, fecha a porta do trabalho para ele. As perseguições aparecem de muitas formas. Nós precisamos entender que aqueles que não possuem Cristo Jesus no coração estão dominados por toda sorte de entendimentos errados, toda sorte de espíritos. E eles são nossos opositores. E usam o homem para trazer danos à nossa vida. Eis mais uma fonte de perseguição: a sociedade. A sociedade que fecha a porta para você em diversos aspectos. No trabalho, enfim, em tudo mais, ela fecha a porta. Outra fonte de perseguições: os amigos. Os amigos. Mas pastor, se é amigo, como é que pode perseguir? Você tem amigo ímpio? Já sentou com teu amigo ímpio para conversar? O que é que ele fala para você? Qual a direção que ele dá para a sua vida? Qual a influência sobre a tua existência?
Ah, ele fala só de Jesus para mim. Se o cara é ímpio, não tem Jesus, como pode falar de Cristo? Eis que surgem as perseguições. E vale ressaltar que perseguição não é apenas uma espada riscando o teu corpo, uma arma na tua cabeça. As perseguições, elas aparecem, mostram-se de diversas formas. É preciso vigiar e estarmos atentos a todas estas coisas. As pessoas que são próximas também perseguem. Muitas vezes atrapalham a tua caminhada. E nós precisamos tomar posição com Cristo Jesus em todas as situações. É tomar posição com Cristo e assim enfrentaremos as perseguições. Passaremos por elas, mas não seremos tocados, porque esta é a promessa do Senhor. Esta é a promessa de Deus. Irmãos, fique atento com relação a esta situação. Haja vista que o mundo rejeita a Cristo. O mundo não quer saber de Cristo Jesus. E ele fica enfurecido. O mundo fica enfurecido quando alguém decide abrir o seu coração para o Todo-Poderoso e viver a verdade. E não há salvação em nenhum outro. Amém? Portanto, essa é uma das perseguições que surgem. Esta é uma das dificuldades que surgem na vida da gente. E nós somos envolvidos por ela. E é muito comum pecarmos contra o Senhor em decorrência das dificuldades. Isto da pessoa que é neófita até aquela que já está há 50, 70 anos na igreja. Isso não muda. A nossa carne é suscetível a essas situações. Nós temos que vigiar. Segundo aspecto das verdades difíceis sobre a vida cristã. Os inimigos se levantarão. Veja, os inimigos se levantarão. Salmo capítulo 25, versículo 19, Davi afirma: considera os meus inimigos, pois são muitos e me abominam com ódio cruel. Você é melhor do que Davi? Nós somos melhor do que Davi? Melhor do que Paulo? Não, somos semelhantes, somos iguais. Se você tem Jesus no coração, tu não és superior a Davi, nem tampouco Davi foi superior a você. E isso se aplica também a Paulo, a Pedro e vai por aí. Ou seja, amados, se eles tiveram problemas com os inimigos, nós também teremos os mesmos problemas. É preciso entender que aqueles que não conhecem a Cristo Jesus, vivem separados do Senhor, estão no lamaçal de pecado, mergulhado no lamaçal de pecado. Já estão destruídos. E o objetivo deles é destruir aqueles que estão de pé, é derrubar aqueles que estão de pé. A nossa missão dada pelo Senhor é resistir, amados. Quando nós decidimos andar com Jesus, deixamos todas as coisas para trás, deixamos tudo que desagrada. Nós temos que entender, aqueles que amam a Cristo Jesus, passaram por uma dimensão, deixaram a velha vida para trás, tornaram-se novas criaturas. E isto é mais profundo do que nós entendemos, mais profundo do que nós compreendemos, porque antes você não era com Cristo, velha criatura. A partir do momento que você reconhece, e não há salvação em nenhum outro, a partir do momento que você reconhece Jesus, torna-se um com Cristo. A mesma essência, os mesmos pensamentos, os mesmos objetivos, você há de viver não mais para si, mas para Cristo. E eis o porquê que muitos não prosperam na presença do Mestre. Não são cheios do Espírito Santo, porque não conseguem deixar a velha vida. E querem fazer uma junção, velha vida, nova vida, viver um misto. Não dá certo, não funciona. É uma coisa ou outra. E Cristo chamou-nos para vivermos esta nova vida. Consequentemente, levantam-se contra nós os inimigos. Mas vale ressaltar que os inimigos não são apenas homens. A nossa carne, a nossa velha natureza também é uma inimiga. E como é forte!
Nós temos uma luta contínua, uma luta a cada instante, carne e espírito. A carne é a nossa inimiga, uma das piores que nós temos, chama-se carne, ou seja, a velha natureza. Nós temos que guerrear contra ela e trazê-la cativa aos pés de Cristo Jesus. O outro inimigo, o diabo, este está diante de nós, ao nosso redor. Esse tenta de todas as formas tragar a nossa vida, separar-nos da presença de Deus, como separou um terço dos anjos. Separou um terço dos anjos, amados. É um inimigo extremamente forte, sábio, astuto, e nós temos que vigiar para não sermos tocados por ele. E o terceiro inimigo, o mundo. O mundo, irmãos, são todas as influências que nós temos diante de nós. Entenda o mundo como todas as influências, todas elas, influências que te fazem pecar contra o Todo-Poderoso, influências que te fazem negar o Senhor, que te fazem rejeitar o Todo-Poderoso. E como existem, não é verdade? Nós somos influenciados pelos amigos, influenciados pela mídia, hoje em especial pela internet. Somos influenciados pelos filmes. Você assiste um filme e fica navegando na maionese, e o capeta dizendo, navega mesmo, navega mesmo. E você fica sonhando com aquela bobagem e perde de vista o Senhor, porque a tua carne levanta-se, a tua carne te derruba, e o diabo está ali para impulsionar todas as coisas contra nós. Queridos, os inimigos estão presentes, e eles vêm de todos os lados, vigia. Amém? Verdades sobre a vida cristã. Nós carregamos em nós um desejo de desistir. Um desejo de desistir. Qual de vós já não acalentou o desejo de deixar a igreja? De deixar tudo. Chutar Jesus. Andar solto por aí. Andar sem compromisso com o Todo-Poderoso. Creio eu que todos nós já passamos por essa fase. Esse desejo de abandonar tudo. De sumir. De sumir. Não é assim? Mateus capítulo 7, versículo 14. Ouça o que diz o Salvador. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. São muitos os que acertam com a porta? Não, amados, são poucos. E os muitos, e as multidões? Ouviram o desejo de desistir e desistiram. Ouviram o desejo de desistir. Faz-me lembrar que determinada vez estava Jesus e uma multidão. E Cristo Jesus falou uma palavra real, verdadeira. Quem sobrou? Apenas os discípulos. Os demais ouviram o desejo de desistir. Essa palavra é difícil, essa palavra é complicada. Desistiram da caminhada. Sobraram apenas aqueles que de fato eram do Senhor, os discípulos. Irmãos, a nossa caminhada não é fácil, é uma caminhada complicada, é uma caminhada difícil, é um caminho apertado, é um caminho de extremamente apertado, entenda dessa forma, não queira facilidade, você não encontrará facilidades na caminhada com Cristo. Se nem Cristo teve facilidade, quanto mais nós. Os homens que escreveram o Novo Testamento não tiveram facilidade, porque teríamos. O que foi que mudou? Mudou a mensagem de Cristo? Não, não mudou, amados. Mas é preciso estarmos cada dia mais firmados na rocha, para que quando surgir o desejo de desistir, de não seguir em frente, nós possamos clamar para Cristo Jesus, nos deixarmos envolver pelo Espírito e prosseguirmos nessa caminhada. Nós não podemos de forma alguma aceitar esse tipo de pensamento. Não podemos, amados, de forma alguma, de forma alguma, permitir que pensamentos tais quais estes possam crescer dentro da nossa cabeça. Mas somos ensinados por Cristo
a vencer os desejos, a perseverarmos na nossa luta com Cristo Jesus. Esta é a verdade, amados. Marcos capítulo 13, versículo 13, disse Jesus: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. É preciso que haja perseverança. E muitos pararam no meio da caminhada, porque o desejo de desistir tornou-se uma realidade. Acolheram esse desejo e ele veio à existência, a realidade veio à existência. Amém? Fiquemos atentos. Verdades sobre a vida cristã. Seremos provados. Você quer viver com Cristo sem provação? Esse Cristo que nós servimos. Atos capítulo 4, versículo 12. E não há salvação em nenhum outro. Esse Cristo não te promete de forma alguma a isenção de provações, mas ele fala para você, Mateus capítulo 4, versículo 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha só, a Bíblia diz que Jesus foi levado para ser tentado pelo diabo. Se ele passou pelas tentações, se ele passou por essas situações difíceis, pelas provações, porque nós estaríamos isentos dela? Não faz sentido. Nós somos discípulos de Cristo e como discípulos do Senhor, certamente também passaremos pelas provações. Mas da mesma forma que Jesus superou as provações, nós podemos superá-las no nosso dia a dia. Basta que haja o mesmo princípio que norteava Jesus. E qual era o princípio que norteava Cristo? Obediência a Deus. Eis o princípio, obediência a Deus. Quando nós temos obediência verdadeira ao Todo-Poderoso, mesmo que venham tempos difíceis, que venham toda sorte de provações, toda sorte de dificuldades, nós vamos crescer, porque as provações, elas nos fazem crescer. O Senhor nos prova para que nós possamos crescer na presença dEle. Amém? Está passando por provações? O diabo está querendo peneirar a tua vida? Dê glórias ao Todo-Poderoso e olhe para o Senhor, porque Ele te sustenta, Ele te fortalece, Ele te faz superar todas as adversidades, todas as dificuldades que surgem diante de nós. Nós não estaremos isentos das provações, não, de forma alguma. Vamos enfrentá-las. Em dado momento da nossa vida, elas hão de surgir. E hão de mostrar-se de muitas formas. Nós vemos que Cristo Jesus foi provado, foi tentado de muitas formas. A todas elas Ele resistiu, Ele superou. Nós também temos o mesmo poder, a mesma autoridade para resistir e para superar. Mas entenda que o Senhor tem reservado para cada um de nós a salvação. O Senhor tem reservado o céu. O Senhor tem uma promessa maravilhosa para cada um de nós. Nós não podemos perder de vista essa promessa. Nós não podemos perder de vista aquilo que Deus pagou o preço através de Cristo para que nós possamos estar diante dEle. Nós não podemos perder de vista, irmãos. Mas é preciso cada dia mais buscarmos essa comunhão, essa obediência, vivermos a verdade do Senhor com todas as forças do nosso ser. Amém? Deus não nos isenta dos sofrimentos. Outro aspecto das verdades sobre a vida cristã. Veja, Deus não nos isenta dos sofrimentos. É evidente, amados, que o Senhor poderia colocar uma redoma sobre cada um de nós. Uma redoma de vidro, eu colocar um monte de anjos ao nosso redor, ao redor de cada um daqueles que são fiéis, para que nós estivéssemos isentos dos sofrimentos, das dificuldades e de toda sorte de males que muitas vezes aparecem na nossa caminhada. No entanto, queridos, nós vemos que o Senhor nos permite experimentar toda sorte de dificuldades, para que tenhamos uma fé sólida, estejamos solidificados no Senhor.
Atos capítulo 20, versículos 22 e 23, ouça a afirmação. E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Queridos, esta é a palavra, esta é a verdade. Ele tinha plena consciência daquilo que o aguardava, dos problemas que ele ia enfrentar na sua jornada, porém não abaixou a cabeça, não pensou em desistir, não retrocedeu, não abriu lugar no seu coração para o pecado, mas seguiu em frente. E vemos que a vitória tornou-se uma realidade. O apóstolo Paulo passou por toda sorte de problemas, mas ele tinha certeza absoluta que o Senhor era com ele. E que aquele sofrimento, aquelas dificuldades, faziam parte daqueles que amavam a Cristo Jesus. E nós, amados, precisamos entender que não somos um grupo seletos de pessoas seletas, separadas, especiais, que não passarão pelos sofrimentos. Mas quando eles surgirem na tua vida, olhe para o Senhor, olhe para Deus, e certamente Ele virá em teu socorro, moverá na tua vida e fará coisas novas acontecer no teu dia a dia. Tudo depende para onde olhamos no meio das dificuldades, no meio dos sofrimentos. As pessoas que esquecem de olhar para o Senhor e olham apenas para o momento, para a situação, e esses estão fadados ao fracasso, aonde perder a visão de Deus na sua vida. Olhe para o Senhor, olhe para o Todo-Poderoso, mantenha os teus olhos firmados em Cristo. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para os problemas que tantas vezes são tão grandes, mas olhe para o Senhor. Amém? Outro aspecto das verdades sobre a vida cristã. Deus não fará de cada cristão um milionário. Nós temos visto nesses últimos tempos que as pessoas estão nas igrejas, muitos, estão nas igrejas em busca de uma vida boa, de uma vida marcada e cheia de riquezas, de uma vida cheia de ouro. Afinal de contas, eles cultivam uma filosofia: eu sou filho do dono do mundo, sou o príncipe. Eles olham para esta verdade, mas um tanto quanto distorcida, porque o olhar não é para que faça a vontade do Todo-Poderoso, sim, para usufruir aquilo que Deus pode dar, aquilo que Deus pode conceder. E quando olham para aquilo que Deus pode dar, para as bênçãos, mas esquece de olhar para o dono das bênçãos, perdem de vista o Senhor e certamente estão fadados ao fracasso. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Veja o que diz o apóstolo Pedro: amados, exorto-vos, aconselho a vocês, como peregrinos, como forasteiros que sois. A colocação que Pedro faz: primeiro, peregrinos; segundo, forasteiros. Uma ratifica a outra, ou seja, pessoas que não possuem recursos, pessoas simples, pessoas que não possuem uma morada fixa, pessoas que passam, pessoas humildes. E é assim que o apóstolo Paulo olha para o povo que segue a Jesus e afirma: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. No entanto, o que nós temos visto, muitos não querem ser peregrinos, não querem ser forasteiros, querem ser príncipes e querem usufruir daquilo que Deus tem para dar sobre a face da terra, ou seja, do ouro que é possível que Deus conceda. E esquece, irmãos, de absterdes, de abandonar as paixões carnais. E as paixões carnais é o desejo de ficar rico, de usufruir aquilo que essa terra tem a oferecer.
usufruir apenas aquilo que Deus pode dar, sem uma verdadeira comunhão com o Todo-Poderoso. Queridos, esta é uma verdade que nós precisamos vigiar. Precisamos estar atentos a ela. Haja vista que nesses últimos tempos, a maligna teologia da prosperidade entrou na cabeça das pessoas e todo mundo quer ficar rico. Todos querem ficar rico. Muitos de nós, quando achega-se ao Senhor, Deus me abençoa, me faz prosperar. A oração é focada em cima de um sucesso sobre a face da terra. E às vezes, o clamor para que o Espírito Santo mova, nos use, seja instrumento na nossa vida, é tão pequenininho. Mas nós queremos toda sorte de sucessos, quando na verdade deveríamos buscar o Senhor, amá-lo acima de todas as coisas, porque esta é a verdade. Mas a teologia da prosperidade planta na cabeça da gente a possibilidade de ganharmos esse mundo. Mas cuidado, porque aqueles que ganham o mundo perdem a alma. Fique atento para que nós possamos estar cada dia mais firmados na rocha e vivermos a verdade de Cristo e não permitirmos que a mentira de Satanás encontre lugar no nosso coração. É necessário viver Jesus acima de todas as coisas. E quando nós olhamos os exemplos dos discípulos na palavra, vemos que foram pessoas extremamente humildes. Humildes. Você não vê narrativas a respeito dos apóstolos, os grandes cavalos, cavalos de raça, carruagens, mas vemos uma vida marcada pela dificuldade, uma caminhada difícil, muitas vezes passando fome, recebendo cesta básica, morando de favor, presos. Esta foi a realidade dos apóstolos e é a realidade daqueles que querem amar o Todo-Poderoso. Esteja preparado, porque quando nós amamos o Senhor, é Ele que move na vida da gente. Esta é a verdade. O Senhor é que move na nossa existência. E pode ser que o Senhor nos faça prosperar sobre a face da terra e nos dá os tesouros dessa terra, mas também, talvez, você há de passar toda uma vida sobre a face da terra, usando uma bicicleta velha de pneu careca. Talvez seja dessa forma. Mas, em todas as coisas, dai glórias a Deus, porque o Senhor não te chamou para ganhar esse mundo, mas chamou para ganhar o céu, e esta é a promessa de Deus para nossas vidas. Amém? Irmãos, apesar de todas essas dificuldades enumeradas, seremos perseguidos, os inimigos se levantarão, o desejo de desistir aparecerá, seremos provados. Deus não nos isenta dos sofrimentos, Deus não fará de cada cristão um milionário. Mesmo diante de todas essas dificuldades, algo o Senhor não retém. Algo o Senhor tem para a gente, que é a alegria de servi-lo. Um coração cheio de fervor, cheio de paz, na presença do amado Senhor Jesus Cristo. Esta é uma realidade na vida daqueles que amam o Todo-Poderoso. As dificuldades virão, os problemas surgirão, as perseguições e tudo mais. Mas a exemplo de Cristo, tu serás o vencedor, porque o Senhor é contigo. O Espírito Santo é que produz a alegria que você precisa na tua vida. Amém? Portanto, entenda o seguinte. Atos capítulo 4, versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Corra com todas as tuas forças ao encontro de Cristo Jesus. Abra mão de tudo, para que tu possas tocar nas vestes de Cristo Jesus. E se o diabo levantar-se contra você, certamente há de levantar-se, tenha em mente o seguinte: serás vencedor sobre ele, porque essa é a promessa daquele que nós amamos, Cristo Jesus. Amém? Prossigamos nessa jornada.
A vitória é nossa, é garantida pelo Senhor. Oh, bênção, aleluias. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 16 ao 18, para finalizarmos a palavra. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Ô bênção! O apóstolo Paulo faz essa afirmação à igreja de Corinto. Tomemos esta afirmação para cada um de nós e vamos alicerçá-la em nosso coração. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero clamar que Tu venhas falar com a gente, Pai, para que nós possamos dia após dia, no meio das dificuldades, dos problemas, de todas essas situações que hão de levantar-se contra nossas vidas, possamos olhar para Ti, certos que Tu és conosco, que a vitória nos pertence, que a salvação nos é uma verdade. Ó Deus, fala com Teu povo, edifica a Tua igreja. Ó Deus, move, em nome de Jesus. Amém. Mensagem 1049.